segunda pergunta, assim, que tipos de porcelanato existem? Existem diversos tipos de porcelanatos, mas os mais importantes, os que a gente vê mais por aí, que é o arroz com feijão nosso aí, são quais? Os porcelanatos polidos, os porcelanatos supergloss e os porcelanatos antiderrapante, que nem sempre são antiderrapantes. Então, vou começar falando para vocês dos porcelanatos antiderrapantes, né? Alguns, qual que é os problemas que surgem? Já vou responder uma segunda pergunta, né? Respondi os comuns, né? Tem também porcelanatos diversos tipos. Mas vamos lá, nesses que são o que a gente sempre encontra por aí. O que eu mais trabalho. De vez em quando aparece um outro tipo lá, mas é mais difícil. Então vamos lá. Qual que é o problema que acontece com o porcelanato antiderrapante? Que nem sempre ele é antiderrapante. Às vezes você coloca água, você compra ele como antiderrapante, só que quando ele tem água ele fica extremamente liso. Ele é antiderrapante quando seco, e isso basicamente todas as peças são. Até um porcelanato polido, quando seco, ele tende a ser antiderrapante. Mas quando cai uma gota d'água ele fica extremamente liso. Recentemente uma empresa que vende, não era que eu trabalhava fazendo assistência técnica, mas era uma outra empresa que às vezes eu fazia trabalhos esporádicos para eles, mas eles me ligaram para eu fazer um teste com antiderrapante num porcelanato que o cliente comprou por antiderrapante. E que realmente, quando se colocava água sobre ele, ele ficava liso. Eu pedi para que eles me mandassem uma peça aqui para casa. Eu deixei o produto por um dia inteiro, ou seja, eu coloquei ele à noite, 7 horas da noite, e eu tirei ele 7 horas da manhã, e ele realmente ficou muito bom. Eu não recomendo, igual eu expliquei para a moça, ela queria que eu fosse lá fazer em loco no cliente esse teste. Eu expliquei para ela que eu não poderia fazer isso, porque às vezes o que acontece? Ele muda de cor, tá? Ele poderia mudar de cor. Ele vai mudar, ele vai ter perca de brilho, entendeu? Ele vai mudar. Se ele for brilhoso, ele vai perder o brilho. Mesmo que ele seja fosco, ele vai tender a ficar mais esbranquiçado. Então foi uma coisa que eu não quis fazer lá. E existe também o porcelanato antiderrapante, que ele é antiderrapante, só que ele também gera um problema para o cliente. Ele pega e adere muita sujeira, que é uns que tem tipo uma agulhinha, assim, ele é tipo, se você pôr o dedo, ele espeta o teu dedo, de tão fininho que ele é. Normalmente as pessoas vão colocar onde? Em garagens. Quando as pessoas colocam esse tipo de porcelanato em garagens, ele tende o pneu passar em cima dessas micro agulhinhas que tem, e ele começa a sujar com bastante intensidade. Então a pessoa limpa o primeiro carro que entra, ele já deixa todo marcado a roda dele, porque é um efeito, a hora que ele passar, como aquilo é muito fino, ele vai espetar o pneu e ele vai agarrar um pouco de sujeira que esteja no pneu. Qual que é a solução, né, para ambos os problemas? Como eu falei, no antiderrapante que não é antiderrapante, é se usar um produto como o antiderrapante LP, né, que é o da Pisoclean. Existia um outro da Geotoco, mas eu acho que não existe mais. Não sei se existem outras marcas de antiderrapante, mas existe esse antiderrapante LP que você pode usar para fazer isso. O segundo, para esses porcelanatos que tem que imitam a agulha, né? O que às vezes as pessoas costumam fazer? A pessoa vai lá, relata para alguém, para algum prestador de serviço que tem esse problema. Normalmente é um pintor. Ele diz assim: puxa, eu conheço uma resina, a gente passar uma resina base solvente sobre isso aqui. Como ela tem uma densidade, uma textura, né, uma viscosidade maior, ela vai cobrir essas agulhinhas, não vai deixar tão liso assim, porque ele vai continuar com antiderrapante, e eu vou passar essa resina aqui e vocês não vão ter esse problema. Eu já resolvi o problema do problema, porque a solução gerou um problema, porque essas resinas, elas costumam, com o passar do tempo, elas irem saindo. Só que onde ela não ancorou tão bem, onde ela não grudou, ancorar e grudar, porque às vezes o que acontece? Eles, como suja muito, eles usam produtos pesados, eles usam limpa-pedra, eles usam coisas que acabam removendo o polimento, mesmo do porcelanato antiderrapante. Ele tem um tipo de polimento, um tipo de porosidade, vamos dizer assim. Não é polimento, uma porosidade. E essa porosidade acaba rompendo com o uso de produtos extremamente abrasivos,
Mesmo esses que vendem no mercado, às vezes produtos comuns, né, que a gente compra no mercado, acabam removendo com o passar do tempo, né? E daí, em alguns lugares onde teve mais o ataque desses produtos, ele vai grudar para o resto da vida. Em outros lugares, nem tanto.